Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. E aí, como vocês estão? Firmes, fortes e animados? Estou muito feliz com a presença de todos vocês aqui. Quero agradecer demais essa oportunidade, não é isso? O nosso canal tem crescido bastante, e isso graças a vocês, que não deixam de forma alguma, não é isso? Que a gente pare aqui com as nossas lives, nem pare também com os nossos materiais que são postados aqui em nosso canal. Estamos aqui trabalhando durante 3 dias, né? Nosso canal aqui ele funciona por 3 dias, eu falo em termos de postagens, mas ele está disponível para você aí em qualquer hora que você quiser acessar, em qualquer dia também. Mas se você quer estar por dentro das postagens, no momento que elas acontecem, nós temos as nossas aulas, não é isso? Nós temos as nossas correções de prova e nós temos também as nossas lives. Toda quinta-feira estamos aqui firmes e fortes. Qual é a ideia nossa na quinta-feira? É justamente conversar com você, te dar, né, isso, algumas dicas importantes aí, como melhor estudar, como melhor se preparar, como ter melhor rendimento ao longo dos estudos. Então a ideia nossa aqui nas quintas-feiras é essa. Às terças-feiras é ajudar mesmo no ensino da matemática, no ensino da aprendizagem da matemática. Então a gente utiliza as terças-feiras, o horário das terças-feiras, justamente para poder postar aulas aqui todas as terças-feiras. E no horário das quartas-feiras, nós estamos fazendo a correção de provas passadas. Isso mesmo, provas anteriores. A ideia da correção das provas é justamente para te dar uma base aí para você entender como é que aquilo que se estuda, você está estudando, que você está dedicando, como é que cai na prova, não é isso? E se realmente cai na prova. Então você consegue perceber isso todas as quartas-feiras, ok? Ontem mesmo, quarta-feira, nós corrigimos a última prova da Secretaria Estadual de Educação. Nós corrigimos a prova de 2018. Fizemos a correção das 10 primeiras questões da prova de matemática mesmo, na prova específica de matemática. Na terça-feira nós falamos um pouquinho sobre MDC. Foi a matéria nossa de terça-feira. E eu sempre vou fazer o seguinte, nas próximas aulas agora, sempre abaixo, eu vou deixar o linkzinho também de uma lista de questões, tá bom? Para que você possa treinar. Vai ser uma forma de, como se diz assim, de um simuladozinho. A gente vai ver aí como está o andamento. Você vai assistir a aula, depois você vai ter a oportunidade de rever, não é isso? Os conceitos aprendidos aí dentro de um pequeno simulado com 5 questõezinhas lá para você fazer. E aí, questões de concurso, obviamente, né? Para que você possa fazer e assim você possa aí estar treinando e testando os conhecimentos que você tem adquirido. E acredito também que vai ser uma forma interessante aí de você estar, inclusive, se motivando a continuar nos estudos. Lembrando que essas mesmas aulas que a gente tem às terças e quartas-feiras aqui no canal, mais umas outras aulas extras também que a gente tem aí, está tudo aonde? Está tudo na nossa plataforma, tá bom? Eu vou deixar o link aqui abaixo, aqui, ó, na descrição dessa nossa live, o link da nossa plataforma, para que você então possa acessar e aí você ter contato ainda com mais outros materiais, outras aulas bônus também, que nós estaremos deixando lá para cada um de vocês, beleza? Então, se você quer ter um conteúdo ainda, mais conteúdo, né? Você pode então estar acessando a nossa plataforma também. Daqui uns dias, se Deus quiser, nós já estaremos com o nosso site, ok? Com o nosso site no ar aí também, para facilitar, inclusive, a nossa comunicação. Por enquanto, ainda não temos algumas coisas ainda para se organizar, estamos reformulando, readequando, reorganizando tudo, é muita coisa, Mas eu tenho certeza que em pouco tempo tudo vai estar no jeito aí certinho, tá? E vai estar aí no grau mesmo, no capricho, como todos vocês merecem aí, tá bom? Eu quero agradecer demais a presença de todos. E eu vou deixar aqui, inclusive, a nossa agenda do canal. Olha só, a nossa agenda aí, ó, para você se programar em estar conosco, tá? Todas as terças-feiras, às 6 horas, tem aula aqui no canal, tá bom? Todas as terças-feiras, às 6 horas, tem aula no canal. Todas as quartas-feiras é dia de correção de provas. Que horas, professor? No mesmo horário, às 6. Sempre às 6 horas, tá? As aulas saem às 6, são às 6 horas também. E a correção de provas também é às 6 horas.
Apenas na quinta-feira é que a nossa live ela acontece às 7 horas, tá bom? Nós já temos, inclusive, aqui em nosso canal, já temos aí duas lives, fizemos aí duas lives. Tivemos dois convidados aqui conosco. Na verdade, fizemos três, né? A primeira falei sobre o concurso da Secretaria Estadual de Educação, inclusive nós retornamos, né, com as lives. Na segunda, nós tivemos aqui o professor João Paulo, ele esteve conosco falando sobre a LDB, alguns toques básicos aí importantes para a gente dentro da LDB. Na quinta-feira passada, nós tivemos aqui a professora Gilvanete conosco, trazendo tópicos aí importantes no estudo da língua portuguesa, tá? É importante também, a gente tá dedicando aí para que possa dar tudo certo, né? Em todas as áreas e todos os aspectos aí. E para hoje, quem vai estar conosco é a professora Aldenice. Ela vai vir trazer alguns pontos importantes aí, algumas dicas valiosíssimas, tá? Para a prova de matemática. Então já tivemos aí ajudas, né? Ajuda na prova de legislação. Já tivemos também aí umas dicas aí bem tops mesmo na parte de português. Se você por um acaso não assistiu nenhuma dessas duas, tá aqui no nosso canal. Depois que terminar essa daqui, tá bom? Você pode se dirigir e assistir também. E hoje então nós teremos a nossa querida professora Aldenice conosco aí. Beleza? Tranquilo? Então, firmes e fortes. Vamos chamar a professora, né, para poder trazer para nós aqui algumas dicas valiosas e importantes. Será que ela já está no jeito, no grau? Professora Aldenice, está no jeito aí? Como é que tá? Pronta? Então, falo com vocês, professora Aldenice. Muito boa noite, muito obrigado pela presença. Fique à vontade. Oi, oi, boa noite, pessoal. Eu me chamo Aldenice, sou professora de matemática, tanto na rede estadual quanto em pré-concursos. E o professor Wellington me chamou hoje para falar um pouquinho para vocês a respeito do estudo de matemática para concursos. Para quem não me conhece, para quem está aí interessado, eu sou formada em matemática pela Unimontes, tenho especialização na área de educação matemática e hoje vou estar trazendo para vocês algumas dicas de como estudar matemática para concursos. Lembrando que aqui nós vamos falar mais voltado para o concurso da educação, né, que está aí com o edital previsto, mas a forma de estudar matemática vale para qualquer concurso ou para qualquer vestibular que você vier a tentar. São dicas práticas, rápidas e que não tem erro na hora de estudar. Então, a gente vai aqui um pouquinho para os slides para falar com vocês e para mostrar quais são essas dicas, como a gente faz para estudar e aprender matemática. Vamos para os slides. Então, aqui, ó, o primeiro passo que a gente fala e onde muita gente erra é querer saber demais a teoria e deixar a prática de lado. Quando a gente fala em estudar matemática, a gente precisa da teoria para a gente ter noção do que está falando, para a gente saber do que é que vai se tratar essa questão. Mas a forma mais rápida para se aprender matemática é praticando. Não adianta só você ler ou só você escutar alguém falando alguma explicação. Então, você vai nas teorias e logo em seguida já vai para a prática, resolução de questão, porque é assim que a gente pega essas manhas de como resolver. Só que aí tem muita gente que sai resolvendo desordenadamente todo e qualquer tipo de questão. E aí vem o segundo erro. Então, além de teoria e prática, você tem que conhecer ou resolver questões daquela banca que você vai tentar o concurso, principalmente dela. Então, conhecer a banca, resolver questões do concurso que você está pretendendo fazer é um dos passos também mais importantes. Nós vamos fazer o concurso da educação. Então, qual é a dica? Pegar
provas ou assistir videoaulas, resolver questões já de concursos anteriores da Secretaria de Educação, principalmente aquelas da banca que vai fazer a prova esse ano. Outra coisa que a gente precisa fazer, planejar o nosso estudo, planejar nosso tempo de estudo. O que eu tenho mais dificuldade? Planejar local de estudo, né? Ninguém vai estudar aí num lugar barulhento, onde tem grande movimentação de pessoas, com todas as mídias sociais ali ligadas. Então, quando a gente fala em estudar, é tirar um tempo para o estudo mesmo, reservar lugar, reservar horário, ver o que é a matéria que você vai estudar hoje. Quando a gente fala assim, hoje eu vou estudar matemática financeira, então você se dispõe a estudar matemática financeira, vai ali, lê um pouco do básico da matemática financeira e começa a pegar as questões. Lembrando que sempre das mais fáceis, as mais simples, para as mais complicadas, para não ter aquela questão da frustração, né? A gente começa a caminhar e depois correr. Então, vamos pegar questões voltadas, mas vamos manter uma ordem aí de estudo. E quando a gente fala assim, questões, o que é mais cobrado? Porque quando nós lemos o edital, o conteúdo ele é muito extenso. E aí, às vezes, a gente fala, mas eu estou totalmente perdido, porque o que é que eu vou estudar? Por onde começar? O que é mais cobrado? Então, nós vamos aqui para o nosso próximo slide e a gente vai ver quais são os conteúdos de matemática que mais são cobrados em concursos. E aí eu fiz aqui uma listagenzinha do que sempre cai, do que você não pode deixar de estudar. Então, a primeira coisa, operações com números reais. E aí a gente fala de multiplicação, divisão, soma, subtração, potenciação, radiciação. É aquela matéria básica mesmo que você vai precisar conhecer da matemática. A gente costuma falar, né? As 4 operações, que é base para tudo, com números reais, e potenciação, radiciação, que também são conteúdos que caem. Outra matéria que cai disparado em todas as provas e que a gente tende a usar no dia a dia e às vezes deixa passar despercebido, porcentagem. Porcentagem é uma matéria que em todo concurso tem e é uma matéria muito cobrada no quesito assim, eu posso juntar a porcentagem com qualquer matéria. Eu posso estar falando de geometria e colocar porcentagem, eu posso estar falando de razão, proporção e colocar porcentagem. É uma matéria que se encaixa em tudo que a gente vai resolver. Então, por isso é uma das matérias mais cobradas, juntamente ali com regra de 3. Tem muita gente que fala, a regra de 3 resolve tudo na vida. Não resolve tudo, não, mas uns 80%, 90% com certeza resolve. Linguagem matemática, que é o conhecimento da matemática, quando a questão fala o dobro de um número, o triplo, né? Ou até mesmo em função, você tem que ter essa noção de como que você representa o dobro, como que você representa um número ao quadrado, ao cubo. Então, essa linguagem, esse conhecimento matemático também é muito importante e é cobrado juntamente lá com a interpretação mesmo da questão, porque se tem algo ali que você não sabe representar matematicamente, a resolução da questão ela fica comprometida. Aí seguindo, geometria. Gente, geometria é uma matéria também muito cobrada. Geometria plana, geometria sólida não muito, né? Mas a plana é bastante cobrada.
em concursos, aquelas questões que falam de área, que falam de perímetro de figuras. A gente tem que ter essa noção. Geralmente vem muito atrelada com as questões de porcentagem. Seu Joaquim resolveu comprar um terreno para construir, te dá a metragem do terreno e fala que ele usou 20% ali só para construção, quanto sobrou. Então, eu junto duas matérias, por isso a gente precisa ter essa ideia aí de porcentagem, de geometria, e em geometria a gente fala também em transformação de unidades, quando a gente transforma metros para centímetros, para quilômetros, né? Então tá tudo aí dentro da geometria. Raciocínio lógico, as questões mesmo de conhecimentos de matemática, de sequências, de interpretação, tudo está ali junto. E interpretação de gráficos e tabelas. Na verdade, interpretação de forma geral, principalmente de gráficos e tabelas, mas interpretação da leitura da questão, de entender o que está sendo falado ali. E gráficos, questões que caem muito, porque se você consegue analisar um gráfico, a partir dele só você já tem a 50% da sua resposta correta. São gráficos que envolvem também porcentagem, ano eleitoral, ano de censo. Então, tudo isso pode vir demonstrado em gráficos, né? Questões contextualizadas, organização desses gráficos a partir das nossas tabelas, construção dos gráficos a partir da nossa tabela. Então, essas matérias são as primordiais. Só para finalizar e para elencar, algumas questõezinhas de como é que isso pode ser cobrado. Então, aqui, quando a gente fala assim, ó, misturando 9 litros de água com 3 litros de suco concentrado, a porcentagem de água na mistura é típica questão básica de porcentagem. Eu tenho uma quantidade de litros de água, uma quantidade de litros de suco, e eu quero saber, quando eu misturo, qual é a porcentagem de água nesse suco? Qual é a parte de água desse suco? Então, como que a gente faz esse tipo de questão? Questãozinha básica de porcentagem. Se nós pegarmos aqui, ó, quando a gente fala de porcentagem, nós temos um todo e nós temos uma parte. Essa mistura toda, 100% dessa mistura, ou seja, 12 litros, né, que são os 9 litros de água mais os 3 litros de suco concentrado, é o nosso total dessa mistura. Então, a gente fala que 12 litros equivale a 100% dessa mistura. Mas ele está querendo saber simplesmente qual é a porcentagem de água. Quantos litros de água nós temos? Não são 9? Então, 9 litros de água equivale a quantos por cento? Então, na primeira coluna, a gente está falando aqui dos litros de água, na segunda, da nossa porcentagem. Para a gente resolver, nós vamos resolver pela regra de 3, pela multiplicação cruzada, né? Nós vamos multiplicar isso aqui cruzado e a gente vai achar o resultado. Então, vai ficar que 12 vezes x é igual a 9 vezes 100, no caso, 900. Logo, essa porcentagem de água que nós teremos é basicamente pegar os nossos 900, o 12 que estava do lado do x, no caso, fazendo a multiplicação, ele vai passar em forma de divisão.
E quando eu faço essa divisão de 900 por 12, meu resultado aqui vai dar 75%. Ou seja, esse percentual aqui de água na nossa mistura, ele é de 75%. E aqui a gente fala, porque nós resolvemos por porcentagem, e aí quando a gente fala assim do conhecimento matemático, porque eu posso resolver de várias formas. E você vai saber qual é a forma mais fácil para você resolver quando você estiver fazendo os seus cálculos, certo? Porque a gente pode pensar o seguinte: nós temos 12 litros, nós temos 9 litros de água e 3 de suco concentrado. Então, a gente tem um total de 4 partes, se formos pensar. Dessas 4, porque 9 é o triplo de 3. Então, é como se fossem 3 partes de água para uma parte de suco concentrado. Então, na verdade, num total de 4, de 3 quartos de suco, 4, 3, oh, corrigindo, pessoal, confusão aqui. A gente podia fazer ela também por fração, que nós não colocamos lá, mas é uma matéria bem cobrada. A gente poderia colocar o quê? 9. Não é a mesma coisa de 3 vezes 3. Então, a quantidade de água é o triplo da quantidade de suco concentrado. É como se nós tivéssemos aqui, ó, se eu fosse fazer isso por, aqui por fração. Vai ficar um pouquinho torto, mas vai facilitar para a gente. O total aqui não são 12 litros. Então, só de água, nós vamos ter essas 3 partes aqui, ó. Água, água e água. Tirar essa parte. E um aqui de suco concentrado. Cada um são 3 litros. E aí, o que que a gente tem? Nós temos uma fração que é representada por 4 quartos. Desses 4 quartos, 3 equivalem a água. E quanto que é 3 quartos? Que é a mesma coisa de 3 dividido por 4, que dá os 0,75 ou 75%. Então, à medida que você vai estudando, você vai vendo também qual é o jeito mais prático para você resolver, o que é que vai ficar mais fácil para você, certo? E aí, para a gente finalizar aqui nossa exemplificação de como essas questões são cobradas, a gente vem aqui para uma questão que foi da última prova da CRE, e é uma questão de raciocínio lógico, uma questão de observação de sequência, que fala: Renato está sempre desenhando e colorindo triângulos na seguinte ordem. E ele te dá a ordem. Quando você observa os desenhos, aqui, o que acontece? No primeiro triângulozinho, você tem a parte colorida sendo a partezinha aqui da direita da tela. Na segunda figura, ele já vai para a esquerda. Na terceira figura, ele sobe. E na quarta, vai para o centro. Então, e na quinta figura aqui da sequência, não tem nenhuma parte colorida. Logo em seguida, começa a ser repetido o processo. Então, nessa sexta figurinha aqui, a gente já tem como parte colorida a parte da direita e na próxima a parte da esquerda. Então, qual é a lógica? Qual é a sequência que ele está seguindo?
direita, esquerda, cima, meio, nada. Então, se a gente segue essa mesma ordem, direita, esquerda, a próxima seria colorida aqui no meio, né? Então, direita, esquerda. No meio, não, desculpa. Olha o erro. Direita, esquerda. A próxima seria a parte de cima. Então, essas são as típicas questões de sequência, que a gente chama também de raciocínio lógico. Então, a gente trouxe aí, e a letra correta ficaria a letra E. Então, trouxemos aqui para vocês um pouquinho do que estudar e de como isso é cobrado, tá bom? É isso aí. Então, ouvimos aí a professora Aldenice com suas considerações. E interessante, né? A gente utilizar aí as dicas que ela nos trouxe para que a gente possa se dar muito bem, né? Nos estudos. E é importante a gente ficar esperto quanto a essas dicas e eu tenho certeza que ao segui-las, né? Você vai obter muito sucesso aí nessa caminhada, ok? Agradecendo a presença então da professora Ellen conosco, a professora Lúcia Barbosa também conosco. Uma boa noite a todos vocês, tá? Professora Andressa conosco também, Andresa sempre conosco aqui. E Wanda, professora Wanda, Vandinha conosco. Muito obrigado pela presença de todas vocês aí conosco, tá? Agradecendo mais uma vez também. E vamos então agora para as nossas considerações finais, não é isso? Considerações finais. A professora Denise vai voltando agora à tela novamente para trazer as considerações finais a essa nossa live aqui. Professora Denise, com você. E, mais uma vez, obrigado pela sua presença, a sua disponibilidade e disposição em estar conosco, ok? Então, olha só, professora Denise, é com você. Gente, então espero ter contribuído com vocês de alguma forma aí nas dicas de como estudar, né, para concursos. Falamos aqui do concurso da CE, mas lembrando que isso vale para qualquer concurso, concursos de prefeitura, porque também é basicamente o mesmo nível de prova, os modelos são parecidos. Então, você que está aí querendo estudar para concurso da educação, para concursos de prefeituras, para concursos de nível médio, aproveitem bastante, porque essas dicas são válidas também para isso, tá? E aí, agradecer a vocês por estarem aqui presentes. Espero, de fato, ter contribuído, ter ajudado vocês a aprender e a estudar um pouco mais para matemática. Agradecer o professor Wellington pelo convite para estar aqui com vocês falando essa disciplina tão temida, amada e odiada ao mesmo tempo, né? E caso vocês queiram também, tem o meu próprio Instagram, que é o aldenice.profmate, e lá eu falo um pouquinho mais de matemática, tem algumas dicas, tem algumas questõezinhas resolvidas. Então, querendo mais conteúdo, podem passar lá também algumas diquinhas que são boas. Professor Wellington, muito obrigada pelo convite. Foi um prazer estar aqui com vocês. É isso aí. Então, estamos finalizando aqui, agradecendo a presença de todos. A professora também que esteve conosco, né? Disposição e disponibilidade em estar conosco. E, mais uma vez, trazer a você aqui, antes de finalizarmos, a nossa agenda, o nosso cronograma semanal. Então, todas as terças-feiras, às 18 horas, nós temos aula aqui no nosso canal. Também às quartas-feiras, às 18 horas, correção de prova. E às quintas-feiras, às 19 horas, temos live, ok? Então, finalizamos aqui mais uma de nossas lives, agradecendo demais a presença, a participação de todos vocês. Fiquem todos com Deus e até uma próxima oportunidade onde poderemos estar juntos novamente, ok? Então, até a próxima, ó. Tchau, tchau e
Fui! Valeu, é isso aí. Até a próxima, pessoal. Fiquem todos com Deus.